Gente, uma pergunta simples. Deus pode criar uma pedra que seja muito, muito, muito grande? Quem tem uma noção do poder de Deus diria, com certeza, Deus criou o cosmos, Deus criou o universo, Ele é capaz de criar qualquer coisa. Quanto mais uma pedra muito grande. Aí eu perguntaria para vocês, Deus pode mover uma pedra que seja muito, muito, muito grande? Então você também responderia, com certeza, Deus pode todas as coisas, poderia mover uma pedra que fosse imensa, por maior que ela fosse. E aí vem a terceira pergunta. A terceira pergunta é, Deus poderia criar uma pedra que fosse tão, tão, tão grande que Ele mesmo não pudesse movê-la? Gente, antes que você entre em algum tipo de crise, eu quero dizer para você que isso é apenas um falso dilema. Nenhuma pessoa que busque a verdade com sinceridade faria uma pergunta dessa. É um falso dilema porque parte de um pressuposto falso de que Deus criaria alguma coisa que violasse a sua própria natureza, no caso, o aspecto da sua natureza onipotente. Deus não faria coisas sem sentido ou coisas que fossem contra quem Ele próprio é. No entanto, a Bíblia traz algumas questões que são sim difíceis de nós entendermos, ou que poderíamos até dizer que são incompreensíveis. Porque a verdade é que hoje a nossa realidade é que a queda do pecado, ela não lançou trevas densas apenas no nosso coração, mas também nas nossas mentes. Apenas pela ação do Espírito Santo nós temos alguma compreensão das coisas espirituais. Alguma compreensão das coisas espirituais. Como um versículo bem conhecido nosso, Deuteronômio 29:29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, esse versículo mesmo, ele assume que existem muitas coisas que não nos são reveladas, não foram reveladas e não são reveladas. Algumas coisas que talvez a gente tenha conhecimento quando chegar na eternidade. Um texto do Apocalipse diz que chegará um momento que Deus revelará o seu mistério a nós. Então, quando chegar lá, a gente vai saber a que mistério ele se refere, sobre o que ele está falando. Então, essa é a verdade. Deus é incompreensível para a mente humana. Nossas mentes finitas, elas não conseguem compreender um Deus infinito. Nosso conhecimento sobre Deus é parcial e limitado. E nós só conhecemos Deus à medida que Ele mesmo desejar se revelar a nós. Sendo assim, nós reconhecemos que a Bíblia traz alguns mistérios. E um mistério é algo bem diferente de um falso dilema, como eu falei ainda há pouco. Um mistério não é um problema em si. Um mistério é uma verdade, é um fato cuja compreensão nós não conseguimos alcançar. Vou dar alguns exemplos. No meu entender, alguns milagres, se não todos, eles acabam sendo envolvidos em mistério. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Jesus andar sobre as águas é um fato, se reconhece, havia testemunhas que o viram. Mas o que aconteceu ali? Jesus levitou. Jesus fez com que a água se tornasse tão densa que ele conseguiu efetivamente se apoiar sobre a água. O que de fato aconteceu?
Nós não sabemos, é um mistério. A multiplicação de pães e peixes. A gente sabe que 5 pães e 2 peixinhos, com 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de mais de 10 mil pessoas foram alimentadas e que sobraram ainda alguns cestos cheios de pães e peixes. Mas como é que isso aconteceu? À medida que eles cortavam o peixe voltava a crescer, cortava um pedaço de pão e aparecia o pão inteiro na mão dos discípulos, ou ele ia pegando o pão de dentro do cesto e o pão nunca acabava e os peixes também não. Como isso aconteceu? Peixe é um animal, é do reino animal. Por outro lado, pão é vegetal, vem do reino vegetal, é outro reino nesse sentido do estudo de geografia. E essa multiplicação nos dois se deu da mesma maneira? A gente não sabe, é um mistério. Nós sabemos que houve a multiplicação dos pães, as pessoas comeram os pães, comeram os peixes, mas como isso aconteceu, nós não temos explicação. As trevas que cobriram a terra no momento em que Jesus estava na cruz. Então, é certo que trevas cobriram a terra, a Bíblia afirma, a gente sabe que isso aconteceu. Mas o que aconteceu nesse momento? Foi um eclipse lunar, ou teria sido um astro imenso que passou entre o sol e a terra, precisamente nesse momento que Jesus estava na cruz. Ou Deus teria realmente reduzido a luminosidade do sol naquele momento tão diferenciado de toda a história. Uma vez que o sol parou para que Josué vencesse a batalha, agora reduzir a luminosidade do sol, não haveria problema. O que aconteceu naquele momento que trevas cobriram a terra? Nós não sabemos, é um mistério. Então, esses são alguns tipos de mistérios, mas alguns outros talvez sejam mais delicados e tragam mais consequências para nossas vidas. Por exemplo, o fato de Deus ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Por que Ele nos escolheu? Como foi feita essa escolha? Porque Deus escolheu alguns e não escolheu outros. Nós não sabemos. Nós sabemos que a Bíblia faz essa afirmação, mas o que foi considerado, nós não temos ideia. É um mistério. Talvez saibamos quando chegarmos na eternidade. E, finalmente, um grande mistério que a Bíblia traz é o mistério da Trindade. É o fato de nós termos um Deus que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um mistério, não é um falso dilema, é um mistério, é uma verdade bíblica essencial à nossa fé, ainda que seja difícil da gente entender ou da gente explicar. A verdade é que as 3 pessoas da Trindade, elas possuem a mesma essência, a mesma natureza divina, uma só vontade, um só sentir, um só pensar. As 3 pessoas da Trindade são iguais em honra, em dignidade, em majestade, em glória. Talvez a melhor forma da gente entender a Trindade é como o pastor Augusto Nicodemos explicou. O pastor Augusto Nicodemos explica a Trindade da seguinte forma. Ele fala assim: gente, a Bíblia afirma que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a Bíblia também afirma que há um só Deus. Pronto, está explicado. Talvez seja a única forma de você explicar a Trindade. Ou seja, é um mistério. Nós não entendemos, mas a Bíblia faz essa afirmação. A gente vê claramente na história, ao longo do Antigo Testamento, a primeira pessoa da Trindade, Pai Celestial, sendo o grande protagonista. Ele luta por seu povo, ele interage com o seu povo, ele conduz o seu povo em segurança à terra prometida, ele tira os inimigos, ele opera sinais maravilhosos e sobrenaturais. Num segundo momento, nós vemos, principalmente no período dos
4 evangelhos e do livro de Atos, nós vemos agora a segunda pessoa da Trindade, Jesus, cumprindo sua missão na terra. O Natal é um momento em que a segunda pessoa da Trindade entra efetivamente na nossa história. E nós fazemos muito bem em celebrarmos o Natal. Mas Jesus volta aos céus e ele ensina aos seus discípulos. Ele diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu vou enviá-lo. E então, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é enviado. Bem, se entendemos isso, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: por que não celebramos a descida do Espírito Santo da mesma forma como celebramos o Natal? Percebe? Não faz sentido. Nós deveríamos celebrar com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, da mesma forma, esses dois momentos, porque eles são muito parecidos. No Natal, nós comemoramos a vinda do Messias prometido. As profecias se cumpriram. A Virgem concebeu e deu à luz um filho. E quando isso aconteceu, começou um período da história que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. No entanto, algo muito semelhante aconteceu com o Espírito Santo. Vejam, o profeta Ezequiel predisse, da mesma forma que o Messias foi predito por Isaías, o profeta Ezequiel prediz o Espírito Santo, vinda do Espírito. Ezequiel 36, 26 diz: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Então vejam, isso que nós vivemos não é algo comum, normal. No passado, foi algo que os profetas anteviram, desejaram, quiseram experimentar, mas a eles não foi permitido. Eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Percebem? Ezequiel antevendo esse período glorioso em que o Espírito Santo viria a habitar em nós. A sua vinda também foi prevista pelo profeta Joel. Joel 2, 28 e 29. Acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Gente, olha a promessa de que o Espírito Santo um dia não só viria de uma maneira contida visitar a terra, mas que ele seria derramado em proporções abundantes e inimagináveis. E isso se cumpriu exatamente no dia de Pentecostes. O que foi o Pentecostes? O que era o Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica que celebrava o início da colheita. Pentecostes era uma festa judaica que celebrava o início da colheita. Então, considere o seguinte no seu coração: nenhuma dessas datas aconteceu pelo mero acaso. Nenhuma dessas datas foi simplesmente uma coincidência aleatória, sem sentido. O fim de semana em que Jesus foi morto na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, foi justamente no fim de semana em que a Páscoa era celebrada. Então havia uma analogia naquele momento. Ao mesmo tempo, ou no momento em que se celebrava a libertação do Egito,
O Filho de Deus veio, morreu na cruz no nosso lugar, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para que nós fôssemos definitivamente livres do pecado. Então, observa isso, não foi por acaso, existe uma mensagem nesses dias. E a mesma coisa se repetiu no dia do Pentecostes. Pentecostes era o quê? Era a celebração do início da colheita. Eles faziam duas festas relacionadas à colheita. Quando terminavam a colheita, que os celeiros estavam cheios, eles celebravam a festa das cabanas, em que as pessoas saíam por 7 dias de casa e tinham que morar em barracas precárias, feitas de ramos de palmeiras, para que eles se lembrassem de que eles foram peregrinos em terra estrangeira, para eles se lembrarem de que a vida não se limita apenas a essa terra. Então, quando o celeiro estava abarrotado, Deus mandava: agora vocês vão deixar o conforto dos seus lares e irão celebrar a festa das cabanas. Mas o Pentecostes, ele comemorava o início da colheita. Era o momento em que eles olhavam para os campos e eles verificavam: olha, os campos estão prontos, é hora de começarmos a colheita. E foi nesse dia em que se celebrava o início da colheita que o Espírito Santo veio e se derramou sobre nós. Então você percebe? Não foi por acaso, mas o que Deus está dizendo esse é o momento em que vocês serão preparados para a grande e última colheita. Olha, podem se preparar, que a partir de agora o fim está começando. Vocês vão colher agora, vocês vão ceifar agora, e essa será a grande e última colheita da história. Bem, então vamos lá. Quando essa festa era celebrada? 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Ele apareceu aos discípulos por 40 dias. No 40º dia, ele subiu aos céus. Os discípulos esperaram mais 10 dias em Jerusalém. E no 50º dia, no dia 50, exatamente o dia em que se celebrava o início da colheita com a festa do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. E isso, gente, não é algo que dependa de algum tipo de interpretação. Esse negócio que aconteceu foi realmente o que o profeta Joel predisse, foi o que Ezequiel estava falando. Não depende de alguma interpretação nesse sentido, porque o próprio apóstolo Pedro nos afirma, ele diz, Atos 2,15, estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Então Pedro repete detalhadamente a partir desse ponto a profecia de Joel, dizendo: olha, é isso que está acontecendo nesse momento. Ou seja, da mesma forma que 33 anos antes, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, havia vindo ao mundo, agora é a vez da terceira pessoa da Trindade. Então o Espírito Santo chegou e ele veio para ficar. Jesus veio, cumpriu sua missão, morreu na cruz, venceu a morte, e 40 dias depois subiu ao céu, hoje ele está à direita do Pai. Enviou o Espírito ficará com a gente até o último dia. O Espírito agora só sairá de perto de nós, só sairá de dentro de nós no arrebatamento, quando o fim da história se consumar. Então, gente, eu quero dizer a vocês que o título dessa mensagem não foi original. Eu já havia usado esse título antes, mas esse título vem de um livro de um pastor chamado Francis Chan, que ele escreveu exatamente sobre o Espírito Santo, um livro excelente. E quando eu li o livro, me chamou a atenção, esse título, O Deus Esquecido. A que ele se refere com isso? E ele enfrenta um problema parecido.
Ou seja, o fato da igreja em geral não dar muita importância para a pessoa e a ação do Espírito Santo entre nós. Talvez por termos nos acostumado a nos referirmos ao Espírito como a terceira pessoa da Trindade, alguns tenham um entendimento equivocado de que o Espírito Santo seria um Deus secundário, um Deus periférico, um Deus menos importante que o Pai e o Filho. Mas nada mais distante da realidade do que isso. É importante a gente saber que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma sensação, o Espírito Santo não é uma fumacinha, o Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente, e ele operou a criação junto com o Pai e com o Filho. Então a descida do Espírito não foi e não pode ser vista como um acontecimento corriqueiro, comum, ordinário, banal, mas é algo igual em esplendor, em majestade e em glória ao Natal de Cristo. E dito isso, nós chegamos então no texto que eu gostaria de ler com vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. O texto vai aparecer na tela, mas se você preferir abrir a sua Bíblia, esse será o texto lido. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, esse é o texto que fala da vinda do Espírito. É dessa forma que o Espírito de Deus vem estar com a gente. E a partir desse momento, esse fato, esse evento, ele marca o início oficial da Igreja de Cristo no mundo. É a partir do momento que o Espírito vem e entra na igreja, que a igreja efetivamente passa a existir. Esse é o momento em que a igreja, com I maiúsculo, é formada como uma comunidade espiritual, uma comunidade visível, uma comunidade missionária. É nesse momento que a igreja recebe poder para glorificar a Jesus e proclamar o Evangelho ao mundo. Com a vinda do Espírito, agora a igreja se torna o novo templo onde Deus habita. Não há mais necessidade de reerguer o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Ele foi destruído naquela ocasião e ele não faz mais falta. Por quê? Porque agora Deus não voltaria a habitar lá como o fez no Antigo Testamento, como fez até a consumação da nova aliança em Cristo. Agora, aonde Deus habita, não é mais naquele prédio. Agora, Deus habita no seu povo. Hoje, Deus habita em nós. Nós somos o templo vivo, aonde Deus efetivamente reside, aonde Ele mora, onde Ele habita. Nós somos o corpo vivo de Cristo.
Então, se alguém for lá no túmulo em Jerusalém e observar lá dentro, verá, Jesus não está mais aqui. Por que Jesus não está mais dentro daquele túmulo? Porque Jesus hoje está habitando em nós. Jesus habita na sua igreja, Ele habita no meio do seu povo. Lógico que nós entendemos que quando a Bíblia se refere a Jesus sentado à direita do Pai Celestial, a Bíblia está se referindo a uma posição de poder e autoridade que Jesus tem. Mas essa é a realidade. Deus, não uma parte de Deus, mas Deus hoje habita a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja hoje é a morada do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita. Então, observe, até esse momento, os discípulos já tinham visto Cristo ressuscitado. Eles já tinham tido a notícia primeiro pelas mulheres, depois alguns discípulos viram Jesus ressurreto, estiveram com ele, conversaram com ele. No entanto, eles permaneciam amedrontados. No final do Evangelho de João, ele relata isso. João 20:19 diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e pôs-se no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Então, qual era a situação deles? Apesar deles saberem da ressurreição, apesar deles terem consciência da ressurreição, apesar deles terem visto Jesus ressuscitado, eles continuavam com medo dos judeus, tanto medo que eles estavam trancados em casa com as portas aferrolhadas. Eles estavam inseguros, eles não tinham certeza de nada. Mas passam-se alguns dias. E o que é que nós vemos? Algumas folhas da Bíblia à frente, 2 ou 3 páginas apenas, nós lemos no livro de Atos, logo no capítulo 2, um momento em que a Bíblia diz: Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: prestem atenção no que vou dizer. O que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E ele começa um discurso onde ele fala toda a profecia de Joel, depois ele explica o Evangelho, e ele termina essa parte dizendo o seguinte: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Gente, vocês viram que mudança radical, completa, total? Olha, num certo momento, eles estão trancados em casa com medo dos judeus. Agora, passam-se pouquíssimos dias e nós vemos esses homens, essas pessoas que estavam amedrontadas e inseguras, agora se levantando e falando isso para aquela multidão em que a maioria a maioria da multidão era de judeus. E eles se levantam e pregam o Evangelho e concluem dessa maneira tão contundente, tão forte, tão impressionante. Olha, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. De pessoas amedrontadas, inseguras, a gente confiante e cheia de coragem. O que aconteceu no meio desse tempo que causou tão grande transformação na vida daquelas pessoas? E a resposta é o derramar
do Espírito Santo, o derramar do Espírito. Foi o que Jesus disse logo no início do livro de Atos, em que ele recomenda, ou melhor, ele determina aos seus discípulos dizendo: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, gente, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos dá poder para testemunharmos de Jesus. Nós precisamos desse poder, nós temos que buscar isso. Deus quer nos dar e nós precisamos de mais disso. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, gente, em primeiro lugar, uma das ações do Espírito em nós, ou consequência do fato do Espírito agir em nossas vidas, é que ele nos dá poder e autoridade para nós pregarmos o Evangelho de Jesus, para nós testemunharmos a respeito de Jesus. Sabe qual é a grande diferença? Uma coisa é eu sentar do lado de uma pessoa e explicar o Evangelho para ela. Olha, a maneira como eu estou falando, enfim, ela pode entender, não entender, se comover, não se comover. Outra coisa completamente diferente é quando eu estou cheio do Espírito e prego o Evangelho para a pessoa. A pessoa é profundamente impactada. Às vezes você nem precisa falar muito, mas você começa a dar testemunho da sua própria vida, do que Jesus fez em você, e a pessoa já está quebrantada, querendo a mesma coisa para a sua vida. É isso que nós precisamos, é isso que Deus quer de nós. Ele quer nos dar e nós precisamos receber. Segundo lugar, o Espírito Santo nos regenera. Tito diz: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós que estamos em Cristo fomos lavados com o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe o que isso aqui quer dizer? O Espírito Santo, quando ele vem habitar em nós, ele nos regenera, ele nos gera novamente. Quando nós nascemos de nossas mãezinhas, nós entramos no mundo com uma natureza que é continuamente inclinada para o mal. Essa nossa natureza velha não tem nenhum prazer nas coisas espirituais, não tem nenhum prazer nas coisas de Deus. Pelo contrário, se deleita em tudo que é do mundo e em tudo que é contra Deus. Só que o Espírito Santo começa a agir em nós. Na maioria das vezes a gente não tem noção de que ele já está agindo, mas ele vem, ele nos transforma, ele gera em nós uma nova criatura. Então essa nova criatura que agora nasce, o segundo nascimento que acontece no Espírito, essa pessoa, ela tem todo o seu prazer nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Você quer avaliar o seu coração para ver se você nasceu de novo? Então, pergunte-se o seguinte: você consegue observar uma diferença na sua vida de tempos antes de você conhecer Jesus e tempos depois que você conhece Jesus? Antes de conhecer Jesus, provavelmente você gostava ou de ir para bloco de carnaval, escola de samba, ou você gostava de se isolar numa fazenda, no meio do mato ou algo assim. Hoje em dia, talvez você tenha prazer em ir para o retiro da igreja. Talvez você tenha prazer em ficar 4 dias num lugar quente, desconfortável, rústico, em Itaboraí, onde o mosquito pica, o calor é terrível, mas nada faz você sair dali, porque você sabe que Deus está agindo naquele lugar e Deus vai te abençoar ali. Então, se você faz essa escolha, já é um ótimo sinal de que você nasceu de novo. Antes, você iria preferir ler a sua Bíblia ou assistir uma boa série da Netflix? Antes era a série da Netflix,
Poxa, hoje você sente prazer em ler a Bíblia, ainda que tenha luta com a sua agenda, e todos têm, mas você hoje sente prazer em ler a Bíblia, hoje você sente prazer em orar, mais do que isso, você sente necessidade em orar, hoje você tem prazer em estar com a igreja, ao invés de você hoje à tarde dar prioridade para assistir o seu time jogando futebol, ou passar a tarde na frente de uma tela de televisão, você tem prazer em estar com seus irmãos no culto. Isso é um ótimo sinal de que você nasceu de novo, seus valores mudaram, aquela pessoa velha morreu, a sua vida antiga acabou, você é uma nova criatura em Cristo, e quem gera essa nova criatura é o Espírito de Deus agindo em nós. Terceiro ponto, o Espírito Santo nos convence do pecado e nos atrai a Cristo. Em João, Jesus diz: quando ele vier, o Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é pela ação do Espírito que nós sentimos que nossos pecados ofendem mesmo a Deus. Não tenho mais nenhuma condição, depois que nasci de novo, de pecar de uma maneira confortável, tranquilo, sentindo prazer e me deleitando no chiqueiro. Não tem mais condição disso acontecer. Agora, ao contrário, o Espírito me convence de que o pecado, talvez antes achasse, um pecadinho, isso aí é uma bobagem, Deus não está nem aí para isso. Não, agora eu percebo que essas coisas ofendem gravemente a Deus. Que Jesus, quando morreu na cruz, Ele não morreu só para me perdoar dos pecados, mas Ele morreu também para me livrar da escravidão deles. Então eu não posso desprezar o sacrifício do meu Senhor na cruz. E a ação do Espírito nos leva ao arrependimento e à fé em Jesus como o único Senhor. Quarto ponto, o Espírito Santo passa a habitar em nós. 1 Coríntios 6,19, não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês? Então, gente, mencionei isso ainda há pouco, ao nos regenerar, o Espírito passa a viver dentro de nós de forma permanente. Passamos a ser o templo vivo onde Deus habita. E essa presença de Deus em nós nos santifica, nos consola e nos capacita a viver como filhos de Deus. 5. O Espírito Santo nos ilumina para entendermos as Escrituras. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. O Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. Aqui, irmãos, como a gente falou no início, a queda jogou não apenas os nossos corações, mas também as nossas mentes nas trevas, em trevas densas, trevas espirituais densas. Então, não só o nosso coração tem dificuldade de entender as coisas espirituais e de amar a Deus, como a nossa mente não consegue entender as coisas espirituais, a não ser que o Espírito nos revele. Então, o que o texto está afirmando é isso: quando o Espírito Santo vier, Ele ensinará a vocês todas as coisas. Sabe o que isso significa? Você pode pegar uma pessoa que tem uma formação acadêmica ímpar, diferenciada. O cara fez mestrado em Harvard, doutorado em Oxford, pós-doutorado não sei mais aonde. E o cara pega a Bíblia, folheia, lê 10 vezes, e ele vai dizer: como alguém pode se interessar por um livro desse? Isso aqui não fala nada com nada, isso aqui não afeta a minha vida de maneira nenhuma. No máximo, tem uma poesia aqui que poderia ser útil, mas nem é das mais bonitas e tal. E aí você pega uma outra pessoa humilde, que não tem esse tipo de formação acadêmica, simples, mas que nasceu de novo,
e aquela pessoa abre a Bíblia e dia a dia as palavras vão pulando do livro para dentro do seu coração, sua vida vai sendo transformada e ela vai sentindo segurança, alegria, esperança renovada, e aquilo impacta, esse livro impacta completamente a sua vida dia a dia, porque não é uma questão de preparo acadêmico, não é uma questão de inteligência, é uma questão de revelação espiritual. E isso é algo que só o Espírito Santo é capaz de dar. Sexto lugar, o Espírito Santo nos santifica. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá força para vencermos o pecado. O Espírito Santo vai forjar em nós, produzir em nós o caráter de Cristo e nos fortalece na luta contra a carne. Sétimo, o Espírito Santo nos concede dons espirituais. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então é o Espírito que vai conceder dons aos seus filhos, aos seus servos, para que eles possam edificar a igreja, para que eles possam realizar o trabalho, cumprir a missão que receberam de Deus. 8. O Espírito Santo nos consola. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Gente, o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus. Ele fortalece o coração abatido. O Espírito Santo é o nosso companheiro íntimo em meio à dor. E é o Espírito quem intercede por nós quando nós nem sabemos o que orar a Deus. 9, faltam só 37. 9, o Espírito Santo nos cela e garante a nossa salvação. Gente, essa parte aqui é uma coisa tremenda. Paulo fala em Efésios: em Cristo também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Vou explicar esse texto. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Irmãos, o Espírito Santo é esse selo, ele é essa marca de que nós pertencemos a Deus. Esse selo do Espírito é a garantia de que a nossa salvação será plenamente consumada. Às vezes, eu vejo pessoas assim, pessoas da igreja, gente crente, séria, preocupada, do tipo assim, eu não vou, colocar uma pulseira, uma qualquer coisa assim, porque isso daí pode ser a marca da besta. Será que a vacina é a marca da besta? Será que não sei o que é a marca da besta? Mas, se você estuda o livro do Apocalipse, você vai observar o seguinte: Apocalipse, no capítulo 7, um determinado momento em que os cataclismas começam para que termine essa era, então num certo momento Deus dá uma ordem. Deus fala: parem com tudo. Ele diz: não prossigam até que os meus santos sejam selados. Isso acontece no capítulo 7. Então no capítulo 7, Deus manda que todo aquele processo que vai fazer com que essa era termine e comece agora uma nova era na presença do nosso Deus, a eternidade. Então, nesse momento, Apocalipse, capítulo 7, Deus dá ordens para que tudo seja interrompido,
todas aquelas tragédias, todas aquelas desgraças são interrompidas até que todos os filhos de Deus recebam o seu selo. E aí somente lá depois, 6 capítulos depois, em Apocalipse, capítulo 13, é que vem a notícia a respeito da marca da besta. Quando a marca da besta entra lá na história, os filhos de Deus já foram separados. Os filhos de Deus já foram guardados, eles estão protegidos. Os anjos que estão agora agindo para destruir, para exercer o juízo de Deus sobre toda a humanidade, já identificaram quem é da igreja, já identificaram quem pertence a Deus. O rebanho do Altíssimo está marcado, agora fica claro, ele sabe quem lhe pertence, os anjos sabem quem pertence ao reino. Então não há nenhum risco de um filho de Deus receber a marca da besta, porque eles já foram selados muito antes da besta pensar em marcar alguém. Então, irmãos, quem foi realmente salvo por Deus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, nunca vai se perder. Ainda que caia, ainda que peque, ainda que fraqueje, Deus o levantará, o corrigirá, o disciplinará e o guardará até o fim. E o que é mais interessante e importante para nós, o cristão, ele não persevera porque ele é forte. O cristão, ele vai chegar lá, o cristão vai terminar bem a sua carreira, porque Deus é fiel. Não é porque somos fortes ou perseverantes, é porque o nosso Deus é fiel e Ele fará com que cheguemos bem lá no último dia. E 10º lugar, o Espírito Santo nos guia. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, o Espírito nos dirige em nossas decisões. Ele nos convence do caminho certo. Se nós pegarmos o caminho errado, a paz some imediatamente do nosso coração. Você pode observar isso. Você tem uma dúvida, vou por aqui, vou por ali. Todas as vezes que você pensa na decisão correta que Deus quer, o seu coração se enche de paz, ainda que seja o pior caminho que tem pela frente. A paz de Deus vai guardar o seu coração, independentemente das circunstâncias, uma vez que você é guiado pelo Espírito. 11º, o Espírito Santo nos conduz a glorificar a Cristo. Ele me glorificará de Jesus, porque há de receber do que é meu e tornará isso conhecido de vocês. A principal missão do Espírito é exaltar Jesus. Ele forma Cristo em nós e nos leva a vivermos de maneira que o nome de Jesus seja honrado em tudo que somos e o que fazemos. Gente, dito isso, 2 aplicações rápidas aqui. Primeira aplicação que eu faria é: busque um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Por se tratar de uma pessoa, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo deve ser conhecido. Nós deveríamos buscar conhecer mais o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. Nos dias atuais, quando nós falamos que alguém teve um encontro com Cristo, se você fosse mais rigoroso, você diria que essa pessoa, na verdade, teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, que foi quem revelou Jesus à pessoa. Jesus, agora, como foi dito há pouco, está à direita do Pai, nas regiões celestiais. E quem está entre nós, quem está em nós, é o Espírito Santo de Deus. Como é que a pessoa se encontra com Jesus hoje? Através do Espírito. Ora, se é o Espírito que faz essa intermediação, nós faríamos bem se procurássemos conhecê-lo melhor e termos intimidade com Ele. Então o Espírito deve ser conhecido, o Espírito Santo deve ser cultuado, o Espírito Santo deve ser obedecido, o Espírito Santo deve ser amado, o Espírito Santo deve ser adorado. Uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa,
podemos e devemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Segunda aplicação, saia da zona de conforto espiritual. Saia da zona de conforto espiritual. Gente, igreja querida, o crescimento espiritual exige atitude, exige ação. O crescimento espiritual exige ação. Olha esse texto, como ele é forte. Jesus, dizendo em Mateus 11:12, o seguinte: o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Jesus está ensinando: o reino dos céus é tomado à força, e os que usam a força se apoderam dele. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está nos ensinando que entrar no reino de Deus, prosseguir no reino de Deus, ir mais fundo no reino de Deus, exigirá empenho da sua parte, exigirá decisão, entrega, coragem, e tudo isso imerso num senso de urgência. Óbvio que Jesus não está falando aqui de ganhar a salvação por obras. O que Jesus está ensinando é que nós precisamos responder com seriedade, com zelo, com esforço espiritual ao chamado de Deus. Meus irmãos, a conversão a Jesus foi apenas a primeira grande experiência espiritual que a maioria de nós aqui teve. A conversão a Jesus, ela foi apenas o primeiro passo, porque a verdade é que existe um universo de tesouros espirituais em Cristo a ser descoberto, desbravado, conhecido, experimentado. Então não ache que a conversão a Cristo é tudo que você poderia experimentar do Senhor nessa vida. É só o começo. Tem muita coisa mais que o Senhor quer fazer, quer transformar, quer usar você para realizar, para ser realizado, para cumprir a sua missão. Então não se contente com o mínimo, saia da sua zona de conforto espiritual. Irmãos, então eu já vou concluir aqui, mas eu queria dizer isso para vocês. Quando nós olhamos o mundo e nós vemos a situação se degenera cada vez de uma forma mais acelerada, as pessoas cada vez parecem mais desesperadas e necessitadas. Como a igreja vai cumprir a sua missão? Você percebe que isso é algo que naturalmente nós não temos a menor chance de sucesso? Você consegue perceber que se depender apenas da nossa, entre aspas, boa vontade, nós não iremos conseguir realizar nada? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dos dons espirituais que Deus concede à sua igreja para que a sua obra seja realizada. Veja se faz sentido para você. Você acha que algum general enviaria os seus soldados para a frente de batalha desarmados, desprotegidos, sem recursos? Ora, se um general humano e mundano não faria isso, o que pensar do nosso Deus? Você acha que Deus mandaria você, despreparado, cumprir uma missão nesse mundo violento e selvagem onde a gente vive? Você acha que Deus mandaria você sem recursos enfrentar um reino espiritual do mal, aonde Satanás tenta de toda forma destruir a sua igreja?
Você acha que você teria um mínimo de chance? Então nós precisamos estar preparados. Mas a pergunta que eu faço é: você acha que Deus não gostaria de derramar sobre você, sobre a sua vida, o seu poder sobrenatural para que você cumpra e triunfe na missão que Ele deu a você? Não é essa a vontade de Deus? Eu respondo, claro que essa vontade de Deus. É lógico que Ele quer fazer isso. É claro que Ele quer dar isso para a gente. E por que isso ainda não aconteceu? Bem, eu diria para você o seguinte: a única coisa que eu sei é que a culpa não é de Deus. Alguma coisa precisa ser mudada, e não é no Senhor. Então, gente, eu queria concluir dizendo isso. É nesse tempo privilegiado em que o Espírito Santo, prometido, aguardado, desejado mais do que qualquer outra coisa, está acessível a gente comum como nós, que estamos vivendo nesses dias. O Espírito vem cumprir sua missão de nos regenerar, nos guiar a toda a verdade, nos consolar, nos dar poder para sermos suas testemunhas. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos que o livro de Atos termina no capítulo 28 de uma forma abrupta. Simplesmente ele está narrando um fato e corta. Por que o livro de Atos termina desse jeito? Porque Deus quis que nós entendêssemos que esse livro não terminou de ser escrito. Esse livro continua sendo escrito. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que narra como a igreja começou e os atos da igreja, ou melhor, os atos do Espírito Santo através da igreja de Jesus. Então, como a igreja começou a evangelizar, como a igreja começou a se expandir, como a igreja começou a se organizar, como a igreja foi conquistar o mundo com a pregação do evangelho, e abruptamente termina para dizer: essa história não acabou, ela tem que continuar sendo, ela precisa que continue, ela precisa que se continue, que ela seja escrita. Ela continua sendo narrada. E sabe o que isso significa? Que ao longo de todos esses séculos, do livro de Atos até os dias de hoje, essa história continuou. Ela não foi interrompida em momento nenhum. Ela ainda não foi concluída. E hoje chegou o nosso tempo, chegou a nossa hora. Agora é a nossa vez de escrevermos com nossas vidas a história da Igreja Gloriosa de Jesus. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. E foi por isso que o livro terminou dessa forma. Então, irmãos, finalmente chegou a vez de nós celebrarmos o Pentecostes. A gente precisa lembrar disso. O Espírito Santo foi derramado e é Ele quem hoje habita em nós. É Ele que hoje está entre nós e é Ele quem realiza todas essas coisas. Você pode dizer amém? Vamos fazer uma oração então? Senhor querido, o mundo está mais degenerado a cada dia e apenas por nossos esforços pessoais não conseguiremos. Queremos não apenas nos envolver, mas nos comprometer com a sua obra de resgatar seus filhos e filhas que ainda se encontram na escuridão. Mas nós reconhecemos, Senhor, que sem o poder do Espírito Santo, sem os dons do Espírito, nós não conseguiremos, Senhor. Nós precisamos do Senhor vivendo em nós em plenitude. Precisamos que o Senhor derrame sobre nós o poder do alto, para darmos continuidade a tudo que o Senhor fez no livro de Atos, através dos seus discípulos. Uma vez que sabemos que a conversão não é a única experiência espiritual e que podemos ter muitas outras que estão ao nosso alcance, Senhor, tira de nós toda acomodação, gera em nós desconforto,
de maneira que em nossos corações haja um desejo insaciável de buscarmos uma vida cheia do Espírito. Nós oramos assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém.